Graça e paz, meus amados. Glória a Deus. Estamos aqui continuando a nossa campanha. E louva a Deus porque o Senhor tem nos dirigido nisso. O Senhor, na verdade, tem nos incluído nesse projeto maravilhoso de restauração. Graça e paz, nosso irmão Isaías. Graça e paz, Deus abençoe, seja bem-vindo. Estamos iniciando a nossa live de oração, irmã Adélia. Glória a Deus por isso. Como estava dizendo, Mirelle, graça e paz, seja bem-vinda. Nós estamos sendo incluídos. Na verdade, a restauração da cidade, a restauração, a reconstrução espiritual, ela não é um projeto do pastor Amarildo, não é um sonho do pastor Amarildo. A verdade é que o Senhor tem nos incluído nessa grande jornada, nesse grande projeto do Senhor. Hoje eu não estou em São Miguel, eu estou em Cacoal. Estamos aqui para uma reunião do Conselho da Convenção, mas o Senhor, Ele tem nos dado o privilégio de estar aqui realizando a live de oração, porque é um projeto do Senhor e eu estou caminhando em obediência e você também. Glória a Deus. Os irmãos estão chegando agora, graça e paz, Deus abençoe. Que maravilha nos unirmos para orar. É muito bom poder saber que o Senhor está nos incluindo num projeto de salvação, num programa de reconstrução, e Ele poderia ter e vai fazer isso, incluir muita gente. Dentre essas pessoas, o Senhor tem nos chamado para isso, e eu tenho louvado a Deus por isso. Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Irmã Darlete, ontem eu conversei com o irmão Ezequias. Que bom que vocês estão sempre ligados aí àquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Eu quero hoje ler com você o versículo que está no verso 6. No capítulo 3 nós vimos aí o início das construções, das reconstruções do muro, e logo no início do capítulo 4 a gente percebe mais uma vez o inimigo tentando destruir o plano, tentando dizer que o plano não vai dar certo e que isso é conversa, que isso é um anseio só de Neemias e aquele povo que os inimigos chamaram de fracos. E ontem nós percebemos que Neemias, naquele momento, ele ora com discernimento, entendendo que a irritação ou a tentativa de desestabilizar não estava sendo lançada sobre ele, não era com ele, não era sobre ele, era sobre Deus. E ele disse: eles te irritam na nossa presença. Ele ora isso, e o verso 6 vai dizer assim: porém, aliás, mesmo assim, apesar disso, nós porém, edificamos o muro, e todo o muro, toda a extensão da cidade, todo o muro se fechou até a sua metade. Por quê? Porque o coração do povo
se inclinava a trabalhar. Naquilo que Deus tem feito, aliás, vou começar diferente. Naquilo que nós temos projetos, temos sonhos, naquilo que nós empreendemos, que nós investimos, gastamos o nosso dinheiro, o nosso tempo, nós só investimos financeiramente, investimos nosso tempo, investimos a nossa vida, investimos o nosso conhecimento naquilo que nós entendemos que é importante. Qual que é o nosso grande problema? Que nós, grande parte das vezes, temos as nossas coisas mais importantes do que as coisas de Deus. Há poucos dias atrás, há poucos meses atrás, o Senhor falou muito claramente comigo e com a minha pastora, com a minha esposa. Disse assim: olha, cuide das minhas coisas e eu cuido das suas. Cuida dos meus e eu cuido dos seus. Sabe, irmãos, nós acho que vacilamos muito, perdemos muito nosso tempo em dar mais importância às nossas coisas do que às coisas de Deus. Neemias, desde o princípio desse livro, a Bíblia vai mostrar que Neemias estava bem empregado, estava bem protegido, era um homem de confiança do rei, mas ele deixou essa zona de conforto, porque quando ele soube da situação da cidade, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele orou, ele se entristeceu, porque as coisas de Deus, o povo de Deus, estava vivendo situação muito complicada. E nós vemos no decorrer agora da história, tudo que Neemias está trabalhando, vencendo, ouvindo críticas, ouvindo tentativas de distrações, ouvindo dizer que ele é apenas um fraco, que aquele projeto não ia dar certo. E quando ele fala que aquele projeto não ia dar certo, ele ora e diz: o projeto não é meu. Eles irritam ao Senhor, porque o plano, o propósito não é meu. Eu só estou sendo obediente a um propósito. Então talvez a nossa pergunta hoje fosse: o que é mais importante para mim? Não é? Eu gosto de pensar naquele tema, acho que foi Luciano Subirá que escreveu um livro e pregou um sermão chamado Até que Nada Mais Importe. O que ele quer dizer com isso? Até que o Senhor, que as coisas do Senhor tenham maior importância do que qualquer outra coisa. É por isso que a Bíblia vai dizer que comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa que possamos fazer para a glória do Senhor. Então talvez a minha pergunta hoje não é essa, mas poderia também ser a pergunta: o que é mais importante para mim? No que eu estou mais disposto a investir meu tempo, meu conhecimento, meu dinheiro, minhas forças, minha inteligência, minha capacidade? Neemias estava ali, deixou para trás o seu emprego, deixou para trás sua segurança para enfrentar inimigo, deixou para trás um lugar onde ele não era zombado. Agora ele está sendo zombado pelo nome de Deus. Mas a pergunta é: eu estou motivado? Eu estou apaixonado pelo projeto de Deus para a construção da cidade? Até quanto isso me empolga? Até quanto isso enche a minha alma, enche o meu espírito, enche o meu ser de vontade de ver o que Deus está fazendo?
A Bíblia diz que já nesse período, nesse tempo aqui, já no capítulo 4, versículo 6, vai dizer que o muro todo, em toda a sua extensão, já estava pela metade. Significa dizer que se aquele muro lá, sinceramente eu ainda não pesquisei, mas de repente eu posso pesquisar, você me lembra depois de pesquisar, quantos metros aquele muro tinha de altura. A verdade é que era um muro alto, porque era um muro para proteção de uma cidade inteira. E aquele muro em toda a sua extensão estava pela metade. Já estava 50% construído. E o texto vai dizer uma coisa que é incrível. Ele vai dizer assim: isso porque o povo se inclinava a trabalhar. Então vamos que vamos. O inimigo está falando, o inimigo está rosnando, mas vamos. Eu sei que as vozes são muitas dizendo não vai dar certo. Eu sei que os nossos próprios projetos muitas vezes nos impedem de entrar de cabeça no projeto de Deus. Creio que nesses 52 dias, Deus vai colocar no coração da igreja, vai colocar no nosso coração o que devemos realmente fazer, por onde devemos começar. Por exemplo, nós vimos que essa reconstrução ela começa pela igreja. Nós vimos lá Eliasibe, o sumo sacerdote e os seus. Nós vimos que ela começa ali e que ela começa na porta das ovelhas. Ela começa na entrada, no acesso às pessoas ao redil. Então a pergunta hoje é: o quanto que eu estou motivado? Será que você pode colocar aí, você que está aqui ao vivo, será que você pode colocar aí o quanto você está motivado, você está apaixonado por ver e por participar do grande plano de Deus em reconstruir uma cidade? O que tem me empolgado nos últimos dias? Será que tem me empolgado, que tem me feito levantar da minha cama, tomar um banho, me arrumar e sair de casa? Será que isso tem sido algo para Deus ou para mim? Será que eu me preparo todo pela manhã para fazer uma obra minha, para ganhar mais, para melhorar a minha situação? Ou eu estou me levantando, eu estou me preparando, eu estou fazendo o melhor, dando o meu melhor para Deus, para ver se eu ganho pelo menos um desses, no mínimo 10%. O que está me motivando? O que me motiva a orar? O que me motiva a, como já disse, a levantar e sair de casa? O muro já estava 50% reconstruído. Porque o povo estava motivado. E olha que esse povo já tinha sentido a pressão das investidas do inimigo. Esse povo já tinha sofrido, já estava sofrendo as pressões. Então o povo não estava muito preocupado agora, não estava muito assim ansioso pelo que poderia acontecer. Mas o que eles estavam inclinados a trabalhar e reconstruir e continuar fazendo. Hoje, por exemplo, nós estamos praticamente, acho que amanhã é exatamente a metade da nossa campanha. É exatamente por esses dias, por esse tempo,
Hoje o 25º dia, às vezes exatamente por esse tempo, o muro já estava 50% construído. Nós estamos praticamente com 50% da nossa campanha construída, realizada. Mas essa é uma campanha de clamor, e esse clamor é para que Deus nos aponte o caminho, Deus nos mostre o que fazer. Deus nos mostre o que fazer para que o plano dele seja concretizado. Porque isso que é incrível, Deus tem um plano, Deus vai fazer, Deus quer fazer, mas Ele quer que você e eu, quer que nós sejamos incluídos nisso, quer que nós nos importemos com isso. Do que você cuida? O que mais te empolga a trabalhar? Tem gente que diz, olha, o que me empolga, o que me faz levantar pela manhã todo dia. O que me faz levantar pela manhã todo dia é dar o melhor para os meus filhos. O que me faz levantar pela manhã todo dia, apesar das crises, é deixar um bom legado para minha família. Hoje, o que me faz levantar pela manhã todo dia e trabalhar e economizar é porque eu quero, até o final do ano, comprar um carro novo. Eu quero reformar minha casa. Eu estou trabalhando de noite porque no próximo ano, no início do ano, eu quero tirar umas férias, eu quero ir para um lugar bem bonito, e eu quero ir para um hotel caro, eu quero pagar um plano de viagem, eu quero fazer essas coisas porque isso é isso que me faz levantar pela manhã e lutar, porque eu quero tirar uns dias de férias, de folga. Será que o que te empolga de manhã é saber o seguinte: olha, eu estou atrasado na minha leitura da Bíblia, então eu vou precisar levantar uma hora antes e me animar e fazer um café e ler a minha Bíblia, porque eu preciso finalizar a leitura da palavra de Deus até o final do ano. Eu preciso ler esse minúsculo devocional que o pastor nos entrega todo dia. Eu preciso aprender que eu preciso levantar pela manhã. Isso me empolga, isso me anima, isso me impulsiona a levantar pela manhã, porque eu preciso orar pelo menos meia hora. Hoje, alguns de nós estão levantando pela manhã porque o que está motivando é ter um horário. 5:30 da manhã nós temos uma campanha de oração. E eu louvo tanto a Deus por você estar aqui. Estou vendo aqui a Ruth. Seja bem-vinda, Ruth. A Silvia, a irmã Zenaide, Nilda. E daí por diante, esse povo que está vindo para orar. O povo já estava na metade da construção daquele muro, e a pergunta que me fez, que veio ao meu coração nesse dia, é exatamente isso. O povo já tinha construído a metade porque o povo se inclinava, o povo estava motivado, o povo estava apaixonado, o povo estava impulsionado por ver pela fé o muro construído. Então a pergunta hoje é essa: o que está me motivando? Será que a obra de Deus me motiva? Será que eu estou disposto a investir tempo? Para você ter uma ideia, a gente nem precisa preocupar tanto em investir dinheiro, que talvez é o que mais nos preocupa. Jesus disse que as nossas preocupações estão baseadas em comer, beber e vestir. Mas aquele povo estava empolgado, estava inclinado a trabalhar. Será que você hoje está inclinado a trabalhar para o Senhor? Ou será que você é daquelas pessoas que está tão ocupada com coisas, tão ocupada, tão atarefada, tem tanta coisa para fazer, que não vai dar tempo a mexer com a obra de Deus hoje? Hoje a obra de Deus vai ficar em segundo plano, em quinto plano, em 10º plano. Quanto tempo você está disposto a dedicar? Porque aquele povo,
estava dedicando a sua vida, arriscando até mesmo a sua vida, por causa de um projeto, por causa de um propósito, por causa de um plano de Deus. Então eu queria encorajar você a se apaixonar, a buscar a motivação em Deus, como Neemias tinha orado anteriormente, dizendo: eles te irritam na nossa frente. Eles te irritam. Mas logo depois ele fala assim: porém, ou seja, mesmo sendo atacados por palavras, atacado por zombarias, a palavra vai dizer que porém, mesmo assim, apesar de, edificamos o muro. Estávamos focados, os ventos fortes, as conversas, as palavras estavam no ouvido, mas nós estávamos focados. Então talvez essa seja outra questão que nós devemos hoje lembrar aqui. No que eu estou focado, o que é que está atraindo o foco da minha mente, dos meus olhos, do meu espírito. Aquele povo estava focado em reconstruir o muro, e as conversas vinham, as tentativas vinham de distrações, as ameaças vinham. Deixa eu falar uma coisa com você, pode ser que piore, porque a cada vez que o povo avança, o inimigo se sente mais, a cada vez que o povo avança, mais o inimigo se sente ameaçado. O que te motiva? O que te apaixona hoje? O que te faz se preparar? Estudar, se arrumar, se maquiar, vestir a melhor roupa, o melhor calçado. Porque talvez você trabalhe em um lugar que exija de você uma forma de se vestir melhor. Talvez você hoje não vai sair de casa, mas vai se vestir de forma que você possa deixar sua casa brilhando. Você está motivado em fazer isso, e às vezes nem tão motivado, mas você entende que isso é importante. Que hoje a obra do Senhor, os planos do Senhor possam ser importantes para você, e que o desejo de Deus em restaurar a sua cidade te empolgue, te motive, te impulsione, e você verá o milagre acontecendo. O povo já estava com 50% do muro construído. É claro que essa preparação, ela deve ser, em primeiro lugar, revestir-nos da armadura de Deus, porque pode ser que o inimigo não desista, pode ser que ele tente coisas piores, pode ser que ele, percebendo que você está motivado, percebendo que você está empolgado, pode ser que ele mexa na sua empolgação, trazendo desânimo, trazendo sentimento de desistência, trazendo sentimento de que não vai funcionar, não vai conseguir. Mas continue firme, motivado, apaixonado, impulsionado pelos planos de Deus, porque Deus vai dizer: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. É interessante que a Bíblia vai dizer que Deus vai dizer o seguinte: ore pela cidade para onde eu vos fiz transportar. Ou seja, o povo não foi porque o país inimigo os escravizou, os levou cativo. Não, eles foram para lá porque Deus os enviou para lá. Então ore pela cidade, porque na
prosperidade da cidade, vocês terão prosperidade. Então que eu e você possamos nos motivar, nos apaixonar pelo que Deus está fazendo, está nos incluindo e continuará fazendo. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós exaltamos o nome do Senhor. Nós glorificamos, ó Deus, a Ti, porque o Senhor tem ministrado a nós a Sua palavra e tem nos mostrado a cada dia que é possível, porque o Senhor é o Deus de todos os possíveis. Ó Deus, que a nossa cidade verá a reconstrução sendo efetuada. A nossa cidade verá a glória do Senhor através da vida da sua igreja. E hoje eu quero pedir ao Senhor que dê a cada um de nós, ó Deus, o motivo certo. Nos dê a motivação certa. Nos mostra, ó Deus, o que mais importa realmente. Nos mostra, ó Deus, que nós precisamos a cada dia colocar o Senhor e os seus planos e a sua obra como prioridade das nossas vidas. Ó Deus, que isso se torne uma constante na nossa vida, até que nada mais importe. Ó Deus, o povo já estava com a metade do muro reconstruída, porque eles se inclinavam a trabalhar. Ó Deus, que a sua igreja se incline a trabalhar, que a sua igreja se motive, que a sua igreja se importe, que cada um de nós saiba que o Senhor nos colocou onde estamos, porque o Senhor deseja fazer algo grandioso através da vida de cada um de nós. Nós oramos pelas nossas cidades. Aqui, ó Deus, tem tantas pessoas de tantas cidades diferentes representando a sua cidade. Então, ó Deus, todas as cidades aqui representadas, nós as abençoamos e nós declaramos que essa cidade é do Senhor, que nós somos do Senhor, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha visitar o coração, a alma, o espírito de cada membro do corpo de Jesus na terra, e que as cidades sejam reedificadas espiritualmente, e que haja, Deus, o manifestar, que haja visivelmente o manifestar da glória do Senhor na vida das nossas cidades, na vida das nossas igrejas. Nós oramos, nós abençoamos a nossa cidade, abençoamos a cidade de cada um que está aqui intercedendo pela sua cidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.